Análise não é notícia. Então agora é análise. A nota fiscal eletrônica é emitida pela Secretaria da Fazenda do estado que a empresa está sediada. Que estado está sediado o escritório de advocacia do Flávio, no qual ele é o único advogado dono? No Distrito Federal. Quem é a governadora do Distrito Federal? Celina Leão. Quem é a Celina Leão? É a Cajazeira. Agora segura aí. Olha o timing, que perfeito. Na segunda-feira, o Lauro Jardim do Globo, que não nutre nenhuma simpatia pelo bolsonarismo, solta uma nota que nós não sabemos se é verdade ou não até hoje, que eu não consegui confirmar com ninguém do PL, de que a pré-campanha do Flávio soltaria um áudio da Roberta Luxinger, do escândalo do INSS, amiga do careca do INSS, com o Lulinha. E o governo federal, essa semana, também está implantando a nfse.gov.br. Então, o governo federal passa a ter acesso à íntegra de todas as notas fiscais emitidas pelas secretarias da Fazenda. Então, isso vindo na sequência, ele quer sacanear o Lulinha, o governo acabou de ter acesso a todas as notas, o governo pode ter vazado. Voltamos para a televisão. Mas nós esquecemos o básico. Quem emite, o emissor da nota, é o governo do Distrito Federal. E a Celina Leão, a governadora, ela faz parte do grupo das Cajazeiras. Ora, o que tinha acontecido no PL? Com a briga dos filhos com a madrasta, a Michele, que não foi de graça. A Michele não virou santa. Ela virou santa. Olha que interessante, justo agora que ele está humilhado. A Michele tem a sua turma dentro do PL e o seu braço direito dentro do partido para coisas partidárias, para apoios partidários, é o Eduardo Torres, aquele que ela chama de mano, que não é irmão de sangue, é irmão de consideração, que se conhece, que são amigos de infância da Ceilândia. Ora, como esse chega para lá na Michele, o Eduardo Torres perdeu a sua função, né, o seu lobby interna corporis, o seu lobby interno do PL. Então, ficou a Michele em baixa, porque o Flávio não caiu nas pesquisas. O Eduardo Torres, a quem a Michele tem muita consideração, ficou em baixa, porque não tinha mais voz de mando no partido. E tem mais. O Isalci Lucas, que é senador, continuava, dia sim outro também, ameaçando a Celina Leão. Olha, eu vou ser candidato a governo do PL, do Distrito Federal. E a Celina Leão é candidata à reeleição. Mas o PL fica dizendo, não, o PL não vai apoiar, o PL vai apoiar a Celina Leão. Mas o Isalci Lucas nunca deixou de soltar dos bastidores. Celina, você vai ter uma surpresa, eu serei o candidato do PL ao governo do Distrito Federal. Eis que nesse meio tempo em que todo mundo acha que o governo vai fazer alguma coisa contra Flávio por conta do áudio do Lulinha e da Luxinger, que a gente nem sabe se existe, mas que o Lauro Jardim do Globo disse que existia, que eles iam soltar, aparece a nota fiscal eletrônica emitida pelo governo, governado pela Celina Leão, que junto da Michele e da Damares faz parte das cajazeiras da direita, surge essa nota fiscal. E o Flávio é incapaz de explicar a nota fiscal que não foi cancelada. É criminoso divulgar uma nota fiscal, divulgar não, vazar, que se a empresa tem uma fonte e é de interesse público, ele é candidato a presidente, minha chefe passando ali. Ela divulga. Mas quem tendo o dever de sigilo quebra, esse sim comete um ato ilícito. Com a nota divulgada, uma nota do governo do qual a Celina Leão, a cajazeira, é governadora, o que é que acontece? Preciso da Michele. O que é que acontece agora? A Michele faz, vem cá meu filho.
eu perdoo os seus pecados. E o que o PL é obrigado a fazer? Isalci Lucas, cala a boca, para de falar que você vai ser candidato ao governo do Distrito Federal. Quem foram as únicas pessoas que ganharam com esse vazamento? Eu não estou dizendo que foi a Celina Leão. Mas estranhamente ou coincidentemente, as únicas pessoas que ganharam com esse vazamento foram as cajazeiras, Eduardo. Pavinato, tem uma certa lógica no que você está expondo, né, envolvendo as cajazeiras, tendo em vista todo esse cenário, e a gente sabe como é rígido pela parte governamental o recolhimento das notas fiscais, né? Então, teve o emissor, teve o recolhimento feito pelo Distrito Federal. Agora, obviamente que esta parte, tudo bem, a gente pode avaliar o cenário de quem conseguiu capitalizar, ganhar com isso. Mas eu olho pelo lado de que, havendo essa conciliação e esse comprometimento na campanha, eu já acho um bom sinal, porque você acaba, né, a esquerda até o momento, se você analisar, não atacou o Flávio Bolsonaro, né, não teve um ataque contundente ao Flávio Bolsonaro. O ataque ao Flávio, o desgaste ao Flávio Bolsonaro foi tentado mais pelo fisiologismo ali, eventualmente o que a gente chamou de inimigos íntimos. Então o Valdemar Costa Neto, né, a Michele Bolsonaro com o vídeo dela no dia do Jogo do Brasil. Então, até o momento, você não viu a esquerda, ou seja, quem seria adversário político, atacando dessa forma. Agora, está muito claro também que eu acho um bom sinal do Flávio Bolsonaro, esse ato, que até a etimologia da palavra humildade vem de humiliatio, né, de rebaixar-se, né, de humilhar-se, exatamente nesse sentido. Pode falar, mas é cálculo político da Michele Bolsonaro, tudo bem. A parte que eu concordo deles é respeitar o líder e a parte de sejamos humildes no propósito do projeto de Brasil. Este, para mim, que é o ponto central dessa situação. Com relação às notas, né, ontem eu fiquei afastado por motivos familiares, mas eu analisei o caso, né, vi diversas fontes diferentes. A situação da emissão da nota, pelo valor de R$500 mil, se tratando de um escritório, né, de contabilidade vinculado a uma prestação de serviço de R$500 mil, tinha uma cartela de clientes, aproximadamente de 200 clientes para mais. Se você for dividir 500 mil por 200 clientes, quer ter mais de 200, mas aproximadamente 200 clientes de contabilidade, dá R$2.500. Eu não cobro isso para análise, eventualmente, de um contrato de constituição de sociedade empresarial ou uma análise de composição na junta comercial. E não precisa ter notório saber jurídico, tá? Isso aí é feito, muitos escritórios de advocacia que não são famosos no Brasil, fecham esse convênio de prestação de serviço, não é um convênio propriamente, mas essa prestação de serviço mútua em que o escritório de contabilidade acaba falando, a gente tem um jurídico e esse jurídico analisará, eventualmente, se precisa fazer um complemento na junta comercial ou se precisa fazer qualquer outro requisito numa esfera administrativa, porque não precisa de maior aprofundamento de conhecimento jurídico. Então, é este o cenário que eu enxergo. Caso ao contrário, a gente teria coisas mais graves. Ah, mas e o sócio lá, que é um sócio envolvendo a contabilidade que movimentou para o Vocaro? A gente sabe no direito que existe no contrato de composição de empresa, tem a cláusula de corrupção. Ou seja, uma sociedade às vezes tem 4, 5 sócios. Se um sócio comete um ato ilícito, ato criminal, tem a cláusula de corrupção para expulsá-lo. O fato de ele ter uma outra sociedade, uma outra empresa, e esta outra empresa acaba fazendo uma lavagem de dinheiro para o Vocaro, não necessariamente está vinculado a essa. E aí que entra a parte da cláusula de corrupção. Este é o cenário. Então a gente tem que ter essa precaução, isso é o meu ver, a minha opinião, isso. Tem que ter essa precaução por causa desse cenário. Caso ao contrário, se tivesse algo mais grave, já teria sido revelado. E a própria situação de recolhimento de nota fiscal, né, quando você quer omitir um ganho, eu não emito nota fiscal. Então, para mim, este é o ponto central dessa situação. Agora, sobre o caso do Dark Horse, por ter sido fundo de investimento nos Estados Unidos, a primeiro momento, para mim, essa situação está sobre o guarda-chuva da lei americana, envolvendo lá. Toda a movimentação lá é muito rígida para não ocorrer lavagem de dinheiro e desvio. Agora, quando envolve a Go Up, né, novamente, é uma situação semelhante, que você busca dar um salto para tentar comunicar empresas diferentes ou personalidades diferentes, tendo ela somente um eventual sócio que seja praticante de um ato criminoso. Na Go Up, uma sócia, que também é sócia da Go Up, tem uma empresa que prestava serviço de Wi-Fi
para São Paulo, contratada pela Prefeitura de São Paulo na época do Fernando Haddad. Ela recebeu o pagamento, mas não prestou serviço à Prefeitura. A imprensa noticiou, GoUp acaba recebendo dinheiro público exatamente para não prestou serviços tendo recebido para isso. Então a GoUp está sob suspeita. A sócia, não é a GoUp, a sócia que também é sócia da GoUp, que tem uma empresa de prestação de serviço nesse ramo. Então eu tenho essa cautela exatamente para não fazer esse salto ornamental, essa comunicação. Ah, não, estava na outra empresa, então também está envolvido. Exatamente por causa dessa estrutura que eu acabei de explicar. E isso, inclusive, na lei brasileira. Tem a cláusula de corrupção, exatamente porque corre o risco, sim, de um sócio de uma sociedade estando envolvido em outra sociedade, que ele cometa crime em outra sociedade. Não significa que a sociedade Sabe que ele faz parte... O que me incomoda, Eduardo, é o seguinte... Faça parte disso. Não. Não. É o Eduardo, é o Flávio não sabia dessa explicação. Por que se é limpo desse jeito? Por que ele não sabe explicar? Porque é o seguinte, as duas primeiras notas foram para Copenhague, só para Copenhague. Depois é que foi para contabilidade. E outra, tá ok, ele fazia o jurídico para 200 empresas da contabilidade. Quando? Já que ele é senador da República e pré-candidato à presidência da República. De um escritório que só tem ele. Do escritório dele, isso. E aí, obviamente, nesse tipo de operação, a gente deduz que tem então, isso. Exato. Isso. Por que ele não falou isso? Que aí entra a parte do sigilo do cliente, né? Relação advogado e cliente. Se ele expor, ele vai expor toda a prestação de serviço. Porque já foi exposto a nota. Mas ele não precisa falar o que ele está fazendo. Ele pode falar isso que você falou. Não, prestou o serviço. Eu presto serviços, mas ele não falou disso. Ele não falou da nota que foi paga. Ele só falou das duas que foram canceladas. Não, acho que ele falou, não, salvo engano. Ele esqueceu essa parte. Salvo engano, acho que ele falou, para se me permita. Esqueceu. Eu acho que o grande inimigo do Flávio tem sido o Flávio. Ele! O Flávio é o maior inimigo dele mesmo. Nós nunca tivemos aqui há tanto tempo no Brasil uma chance de extirpar esse câncer vermelho da política nacional, se não tiver outra interferência do STF, mas nós acreditamos nesse projeto da direita que é com o Flávio. E eu concordo com o Pavinato que o Flávio, as respostas dele sempre tem um porém, depois, talvez, quem sabe, isso atrapalha. Mas também acho que essas pazes nessa semana aqui não são por acaso. Nós estamos vindo aí com uma convenção, o PL promete que será a maior convenção do Brasil, com presença de Milei. E eu, apesar da Michelle falar que ela não virá a São Paulo, eu tenho minhas dúvidas. Eu tentei falar com umas pessoas do PL hoje, todas elas bastante receosas de cravar, mas aquela certeza que ela não viria não existe mais. Porque agora também, Pavinato, Eduardo e amigos, ela precisa mostrar uma reação pública, porque a reação pública é a partir do Flávio. Ela soltou uma nota, mas ela vir a São Paulo e participar da convenção do PL é uma demonstração pública que a coisa realmente acalmou, que eles vão conversar, mas que ela está com o Flávio. Soltar uma nota protocolar, eu concordo contigo, parece que até ensaiada em alguns momentos, né, dessa nota, tem um peso, mas estar presente sábado na convenção do PL em São Paulo vai ter um outro peso. Tá, ó, disseram aqui nos comentários que ele falou da outra nota no Instagram. Mas falou o quê? Você consegue o vídeo? Vê se você acha o vídeo, porque na resposta que ele mandou pra cá, ele só falou das duas. Se ele falou no Instagram, você acha aí, a gente passa. Porque naquele vídeo que ele fez em resposta, não falou. Eu queria que tivesse falado. Vejam muito bem, meus senhores. Vejam muito bem. A questão é a seguinte... A questão é, a brincadeira está virando Pedrinho Lobo. O que vai vir durante a campanha? Aí se ele está escondendo alguma coisa, quem padece é o povo, quem padece é o pai dele. Que vai ficar 27 anos e meio preso. E é o maior perseguido político da história desse país. Então assim, tenham dó. Pensem um pouco no longo prazo. Não só na ejaculação precoce de vocês. Por que já não jogou limpo? Por que já não falou aberto lá atrás? Quando foi encerrar o assunto do Master? Vão achar só um videozinho ou outro. Por quê? Por quê?
Ah, mas é uma atividade privada, tem direito ao sigilo. Ok, você é candidato a presidente da República? Não. Eu também não sou. Se eu fosse candidato a presidente da República, eu vinha e esgarçava tudo. Porque virá. Virá. Nós não estamos falando aqui de nenhum neófito na política. É tudo puta velha. Sabe que vem. Sabe que vem porque sabe que faz igual quanto opositor. Ah, faça-me o favor. Quer perder a eleição enganando o eleitor? Aí eu não admito. Porque perder a eleição jogando para ganhar é uma coisa. Agora, perder a eleição fazendo o eleitor de idiota é outra. E eu não gosto de ser feito de idiota. Não gosto. Você gosta é problema seu. Aí tem gente que fala assim, então vota no Lula. Eu não estou falando que o Lula é bom, jumento. O que eu falo aqui todo dia é, mesmo assim eu voto nele, porque é o Lula do outro lado. O Lula não tem parâmetro de sujeira, de ignorância. Não tem parâmetro. Mas eu esperava que o meu candidato fosse melhor. Esperava mesmo. Integrantes da CUP